Estou aqui hoje, né, com o Jordelei dos Santos, porque eu convidei ele para falar conosco sobre a mediunidade, porque as pessoas, e eu e todo mundo, tem pelo menos um pouquinho de medo, às vezes, da mediunidade. Ou, né, pensa que ela é feita para sofrer, quem tem mediunidade é um sofredor. Não, acho que é um pensamento comum, não é? Acho que muita gente pensa assim, puxa vida, eu nem quero ter mediunidade. Mas não imagino o que, então, essa pessoa está perdendo. E é sobre isso que o Jorge vai falar conosco aqui hoje, porque nós estamos aqui nos estúdios da gravação do curso de mediunidade que nós estamos desenvolvendo junto com a espiritualidade. E é incrível, o Jorge disse que vê todos os mentores enfileirados aqui. É isso mesmo? É isso. Enfileirado? Não, mas estão por aqui, circulando. Não, tu disse que fica um do lado aqui e outro do lado aqui. Sim, durante a gravação eles estavam. Agora eles estão dando uma bandinha. É? Uhum. É porque a gente já terminou as gravações. Agora eles foram fazer um cafezinho. Foi um cafezinho. Então, pessoal, é um ambiente muito alegre, descontraído aqui do curso, mas os mentores e o Jorge nos trouxe essa ideia de que as pessoas elas pensam que a mediunidade é um karma ruim ou negativo, ou de pessoas que têm karma para isso. Mas eu acho que este vídeo vai mudar completamente esta visão para uma visão muito melhor. Aliás, é para isso que serve o canal e os vídeos, para mudar visões para melhor. Bom, vou deixar vocês com o Jordelei. Se gostarem do vídeo, deixem o like de vocês, comentem aqui conosco, porque todos nós lemos. E fiquem em paz, um maravilhoso final de semana para todos vocês. Fique com o Jorge agora, estarão em boas mãos. Olá, povo querido, como vocês estão? E nós estamos aqui num processo tão belo e especial, gravando o curso, né, que tanto estamos trabalhando em cima, o Pedro e eu. Está sendo muito bacana. Sim, Pedro, verdade, toda a espiritualidade. Mas, diante disso tudo, eu gostaria de falar algumas coisas que eu tenho percebido com as pessoas que acabam ficando mais próximas da gente. É muito normal em determinados períodos e momentos se aproximar pessoas que necessitam e que pensam e que buscam as mesmas coisas que nós. Uma das coisas que eu tenho observado, isso já de longa data, alguns, eu diria, de equívocos que ficaram no processo da mediunidade. Muitos acreditam que a mediunidade é um dom. Então, por ser um dom, nos torna pessoas especiais, diferentes. E esse é um pensamento muito delicado e, acima de tudo, perigoso. Por quê? Quando nós acreditamos que nós somos portadores de um dom, nós já começamos a entender que dom é um presente divino. Então é algo especial, é algo diferente, que nos faz diferente. E aí está o grande erro. A mediunidade não é uma faculdade especial para pessoas especiais. A mediunidade é uma faculdade que exerce em nós a possibilidade de avançarmos mais rápido em direção à nossa regeneração, ao nosso refazimento interno, ao nosso resgate em relação aos nossos débitos do passado. Com isso, também não afirmo e não digo que mediunidade vem para resolver os problemas do passado. Não, apenas como uma ferramenta para caminharmos de forma mais rápida. Imagine, então, a mediunidade como desafio e como bênção. O caminho é exatamente o mesmo. Agora, quando nós olhamos para a mediunidade como um desafio, claro que nós encontraremos mais obstáculos no mesmo caminho. Agora, quando olhamos com o olhar de ser uma bênção, de ser algo positivo, de algo leve, nós caminhamos na mesma estrada. Meus queridos, é exatamente na mesma estrada, porém, de uma forma mais leve, mais colorido, mais cheio de tons, mais cheio de vida. Acontece que nós olhamos para o passado e então encontramos inúmeros relatos de médiuns que passaram poucas e boas. Automaticamente, nós não compreendemos isso como um processo necessário para aquele ser encarnado. Nós dizemos a mediunidade.
nós vemos os profetas que existiram antigamente, os que faziam previsões, como Nostradamus, ou seja, inúmeros exemplos. E todos nós olhamos como mediunidade, porque sofreram. Olhamos Joana d'Arc, né? Primeira coisa, a guerreira sofreu, morreu, mediunidade. Então nós olhamos para a mediunidade com um peso que ela não é portadora, ela não tem esse peso. Para que vocês possam ter ideia, uma das coisas mais belas que eu já ouvi da espiritualidade foi falar que a mediunidade mais bela é a mediunidade com Jesus. E imagine que nós podemos falar milhões de coisas, milhões de anos sobre Jesus, sobre o crescimento, sobre a evolução, e em nenhum momento ser pesada ou difícil. E nós estamos falando de mediunidade. Servir de auxílio para quem nos procura. Existe dádiva maior do que essa? Claro que muitos me falariam, Jordelei, mas é ruim ficar vendo para aqueles que veem de forma desequilibrada o mundo espiritual. Porque a mediunidade, às vezes, ela se apresenta de forma desequilibrada. Mas não é porque ela tem que ser desequilibrada, mas é porque a nossa cabeça se encontra em desequilíbrio, os nossos pensamentos se encontram em desequilíbrio. E então, codificado e manifestado, obviamente que as coisas acontecerão de forma desequilibrada. Porque não tem sentido nós estarmos completamente desequilibrados e a nossa mediunidade ser completamente equilibrada. É incompatível uma coisa com a outra, desde que a faculdade mediúnica é um atributo do espírito e da matéria, né? A junção dos dois que gera a mediunidade. Então, se o espírito está em desequilíbrio, não podemos esperar que a mediunidade manifestada no físico esteja em equilíbrio. Por isso, temos que afastar aos poucos esse peso, essa dificuldade, essa provação árdua e dura da mediunidade, porque ela não é assim. A mediunidade não é um fardo, a mediunidade é uma dádiva. Comunicar-se com as energias do físico e do extrafísico é uma dádiva, é um presente que nós ganhamos. Um presente para que a nossa evolução seja mais rápida, mais ágil e mais bela. Imaginem a maravilha que é a mediunidade. Nós podemos fazer resgates que necessitariam 10 vidas, 8, 5, 20, 15, depende do nosso empenho, do nosso envolvimento, em uma única existência. Isto não é peso, isto é bênção. Isso é bênção. Imagina passar 20 vezes pelo que a gente passa. A gente pode resumir isso em uma. Então, a mediunidade é uma dádiva, é um presente belo de um ser que nos ama incondicionalmente e que não quer a nossa sofrência, não quer o nosso estado de sofrência, não quer as nossas dores, quer o nosso amor e a nossa felicidade. Então, expandir as nossas percepções extrafísicas, veja, como mudando o termo, parece que tudo fica mais fácil. Expandindo as nossas percepções extrafísicas, nós temos um crescimento muito amplo de nós como um todo, como seres físicos, como seres espirituais vivendo no físico, mas acima de tudo, como seres imortais, agregando conhecimento, agregando informação, agregando capacidade vibracional e fazendo então com que a nossa iluminação a cada dia seja um pouquinho melhor. Porque a evolução que buscamos nada mais é do que a iluminação. São termos, nesse ponto, sinônimos em relação ao que nós buscamos e desejamos. Então, se você acha de algum motivo que a mediunidade é um peso, é uma dificuldade, que você não queria tê-la, talvez, provavelmente, você esteja olhando com os olhos do desafio e não com os olhos da bênção. E eu sei que você tem esse olhar. Seja leve, sorria, não desista, não tenha medo,
não vai fazer tua vida mais difícil e nem mais fácil. Vai fazer a tua vida ser a tua vida. As dificuldades e as facilidades, elas virão porque nós as colocaremos e não porque a mediunidade nos trouxe. Um pequeno conselho, uma pequena dica para que vocês possam aproveitar e refletir sobre o assunto. Um abraço gigantesco. Fiquem com Deus.